Fala galera, aqui quem fala é o Caio. Estamos aqui para a 12ª edição do Ruá. Sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. É isso aí, 12ª edição do Ruá. Desde já, eu convido você que está aqui pela primeira vez assistindo aí o primeiro vídeo do Ruá, que você possa se inscrever aí no canal e ativar as notificações para que você possa estar recebendo aí todo o conteúdo do Ruá, que são postados todas as segundas-feiras. É isso mesmo, toda segunda-feira tem vídeo novo aqui no Ruá, tá ok? Hoje nós vamos estar fazendo uma pequena meditação, espero que seja pequena mesmo. A pequena meditação é sobre fé. E eu intitulei essa pequena ministração de Um Salto no Escuro. O título da nossa ministração é uma pergunta. A fé, você acha que a fé é um salto no escuro? Muitas pessoas descrevem a fé dessa forma, dizendo que é um salto no escuro. Vamos dizer assim, a pessoa não sabe o que está fazendo, está indo ali no impulso, um salto no escuro, sem saber o que vai dar, sem o que vai acontecer, mas de certa forma pode até parecer que a fé é um salto no escuro, mas eu não vejo dessa forma. E para isso, nós vamos estar meditando no nosso texto básico. O nosso texto básico vai estar lá em Hebreus 11, versículo 1. Texto muito conhecido. Vou estar lendo aqui na minha Bíblia, versão King James atualizada. Você pode acompanhar aí na sua versão. Hebreus 11, 1. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Amém? Como nós lemos aqui no texto, a fé é a certeza. Se é uma certeza, a pessoa ela tem aquela firmeza naquilo que ela está pedindo, naquilo que ela quer ver acontecer, naquele milagre, naquela situação que parece impossível. É uma certeza, uma firmeza. E no final do texto desse versículo diz: a prova daquilo que não podemos ver. E nós vamos pegar um exemplo disso numa história que está lá em 2 Reis. Eu não vou estar abrindo aqui no texto, mas eu convido a você, depois que você vê o vídeo, que você abra sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 6, e você vai ler do versículo 8 até o versículo de número 23. Lá em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 até o versículo de número 23. Nesse texto, nós vemos uma história sobre Eliseu. Estava acontecendo uma guerra, um atrito entre Israel e um determinado povo. Naquele tempo haviam várias guerras entre os vizinhos ali de Israel, e estava havendo essa guerra. E esse pessoal que estava tentando atacar Israel, eles faziam diversos planos. Eles planejavam entrar por determinado lugar, depois eles planejavam por outro, e Eliseu, no seu relacionamento íntimo que ele tinha com Deus, como nós vimos em uma dos nossos vídeos aqui do canal, eu vou estar colocando aqui em cima para você, ele vai estar aparecendo, para você depois ir lá nas indicações de vídeos do canal para você estar vendo, falando da vida de Eliseu com Deus, e ele era um homem que ele tinha muita intimidade com Deus. E ele, quando ele estava orando, Deus mostrava para ele, Deus revelava a ele o que esse povo que queria atacar Israel ia fazer. E antes de acontecer, ele avisava o exército de Israel que tomava uma providência de não cair nesse cerco. E isso aconteceu por diversas vezes, de forma que o rei daquele lugar começou a desconfiar que tinha um espião no meio deles, entregando tudo que eles planejavam. Mal eles sabiam que era Deus. Deus revelava para Eliseu tudo que estava acontecendo ali. E um deles descobriu isso e falou: olha, o que está acontecendo é que é Eliseu, o servo de Deus. É ele que está tendo e avisando e tal. Aí esse rei ele falou: não, então nós vamos cortar esse mal pela raiz. Nós vamos tomar providência de pegar ele e matar esse homem para acabar com isso, que isso não pode ficar acontecendo. E isso ele fez. Ele descobriu, mandou os espiões descobrirem aonde Eliseu estava. Eliseu estava numa determinada cidade com Gease.
Geazi é aquele que herdou a lepra de Naamã. Se você ler o livro de 2 Reis, você vai ver direitinho a história de Naamã. Estava Eliseu e Geazi num determinado lugar e eles descobriram que ele estava lá e mandaram tropas para eliminar Eliseu. E a palavra de Deus diz que Eliseu estava lá com Geazi e que pela manhã, quando eles foram sair lá do local que eles estavam, que eles saíram para fora da casa, da tenda, lá da onde eles estavam, que eles olharam e eles estavam completamente cercados. Haviam milhares de carros e cavaleiros cercando eles e eles estavam sem saída. E Geazi ficou ali desesperado, apavorado, assustado ali. E Eliseu ficou lá na dele e Geazi apavorado. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Estamos cercados aqui, estamos sem saída. E nisso a palavra de Deus diz que Eliseu fala, calma, mas mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Vamos parar e observar de uma forma racional, olhando pelos olhos carnais, os nossos olhos humanos. Eliseu, Geazi e eles cercados ao seu redor por milhares de carros e cavaleiros. E Eliseu vai e fala, calma, maiores são o maior número do que estão conosco do que os que estão com eles. Eu imagino que Geazi naquele momento parou, olhou para Eliseu assim e contou, 1, 2, 2, 1, tipo, somos dois contra milhares. Esse Eliseu deve estar doido. Mas aí que nós vemos a diferença de quando nós olhamos pelos olhos da fé e pelo nosso olho carnal. Geazi, pelos seus olhos carnais, ele não via saída. Eu imagino o desespero que tomava conta do coração dele, mas Eliseu se mantinha tranquilo, porque ele enxergava com os seus olhos espirituais, com os olhos da fé. E a palavra de Deus diz que nesse momento Eliseu vira e fala, oh Deus, eu vou falar nas minhas palavras, tem misericórdia desse menino, abre os olhos dele. E a palavra de Deus diz que imediatamente Deus abriu os olhos de Geazi e ele pôde enxergar milhares, milhares e milhares de carros de fogo e carruagens ao redor. Olha, era um cerco. Estava Geazi e Eliseu, as tropas daquele exército daquela cidade querendo matar eles, e mais ao redor haviam milhares, números incontáveis de carruagens de fogo e de aquele pessoal todo, os anjos, vamos dizer assim, cercando eles. Eles estavam protegidos. Olha a diferença. Geazi olhava pelos olhos carnais e Eliseu enxergava com os olhos da fé. A ponto da intimidade que ele tinha com Deus, ele enxergava de forma clara, ele sabia que aqueles que estavam com eles eram muito mais numerosos do que os que estavam com aquelas tropas. E ele, a ponto dele orar e pedir ao Senhor, Deus, abre os olhos desse menino para ele ver. E Deus abriu os olhos de Geazi e ele pôde enxergar. E isso é basicamente o que eu disse. Quando nós olhamos, observamos com os nossos olhos da fé, nós temos certeza e segurança. Não é um salto no escuro. Se você olhar pelos olhos carnais, pode ser um salto no escuro sim, mas quando você olha com os olhos da fé, mesmo que aquilo não esteja lá, você enxerga de forma clara com os olhos da fé. E isso é bem contrastado nesse texto. Geazi, os olhos carnais, e Eliseu olhava pelos olhos da fé. Era uma situação meio que desastrosa, né? Eles estavam ali cercados, se fosse olhar a circunstância terrena, mas no plano espiritual eles estavam ali guardados. E nós sabemos que Deus, todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus, e Deus tem um plano em cima de tudo. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que eles estavam lá cercados, e Eliseu, depois que ele orou pedindo para que abrisse os olhos de Geazi, ele olhou e pediu para que Deus ferisse de cegueira aquele exército. E imediatamente todo aquele exército foi ferido de cegueira. Todas as tropas, os cavaleiros ficaram cegos, completamente cegos. E
Se for olhar, era uma oportunidade de destruir eles. A palavra de Deus diz que Eliseu pegou eles e guiou eles até um determinado lugar e depois orou ao Senhor para que abrisse os olhos, levou eles para diante do rei, das tropas de Israel, diante do rei de Israel, e ele orou para que abrisse os olhos deles, e quando eles acordaram, eles estavam cercados por todo Israel, sem armas ali, e eu imagino que eles estavam todos desnorteados, perderam a visão assim do nada, e eles pensaram, é agora que eles vão nos matar, vão matar todos nós. E Eliseu mostrou a diferença ali do povo de Deus, né? Eles pouparam a vida deles, pegaram eles, ao que parece, deram alimento para eles e tal, e levaram eles até a cidade deles e não os mataram. E a partir dali, houve paz entre aqueles dois povos. Olha para você ver como Deus usa as coisas para o bem, né? Houve uma aliança e ele acabou aquela guerra. Mas esse não é o foco do nosso vídeo de hoje. É os olhos da fé. A fé, na minha visão, não é um salto no escuro. É certeza, é firmeza naquilo. Mesmo que pareça impossível, pareça sem jeito, sem saída, se você ter fé, você pode ver o impossível acontecer. Jesus disse que nós éramos homens de pequena fé, que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podíamos pedir para que uma montanha se levantasse e se atirasse no mar. Do tamanho de um grão de mostarda. Não sei se você já teve a oportunidade de ver um grão de mostarda. Se eu conseguir, eu vou colocar uma imagem aqui do lado para você. Um grão de mostarda é menor que um grãozinho de arroz. Olha para você ver, se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, olha o que nós podíamos fazer. E para a gente encerrar, nós vamos estar lendo lá em Hebreus também, aí um pouquinho para frente. No início nós lemos Hebreus 11:1 e agora nós vamos ler Hebreus 11 também, lá no versículo 6, que está aí apenas uns versículozinhos aí para frente. Hebreus 11:6 diz o seguinte: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Amém? Com os nossos olhos carnais, nós não podemos ver Deus. Nós precisamos da fé para agradar a Deus, para acreditar em Deus. É como o vento, nós não podemos ver o vento, mas nós o sentimos. E nós sentimos a presença de Deus. Nós temos a certeza que o nosso Deus existe, que Ele é real e que Ele é galardoador. Amém? Falei a palavra errada. Galardoador. Aí, agora eu falei certo. Deus, Ele nos recompensa quando nós cremos nele, ele se revela a nós, ele mostra a sua presença em nós, ele estende a sua mão. E quando nós cremos, nós podemos ver o impossível acontecer por intermédio desse Deus maravilhoso. É lógico que você tem que sempre se lembrar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que o nosso Deus é soberano. Se você estiver pedindo uma coisa que não estiver alinhada com a vontade de Deus, você pode orar até cair de costa que não vai acontecer. Tem que estar aliado com a vontade de Deus. Mas se nós tivermos fé aliada com essa vontade de Deus e vivermos uma vida temente a Deus, nós podemos ver o impossível acontecer. Mas sempre nos lembrar que, independente do que aconteça, tudo vai cooperar para o nosso bem. Amém? Então, fique com essa mensagem, que Deus possa abrir aí os seus olhos espirituais para que você possa ver o impossível de Deus acontecer em sua vida. Eu não sei o que você tem enfrentado, às vezes a situação que parece muito difícil, mas enxergue pelos olhos da fé e mantenha sua comunhão com Deus e peça para que Ele possa abrir os seus olhos e mostrar a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, e o que Ele quer te ensinar através da situação. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Agradeço a você que está aí sempre comigo em todos os vídeos do Roá. Segunda-feira que vem nós estaremos juntos, se assim Deus nos permitir, para mais um vídeo do canal. Que Deus te abençoe. Até a semana que vem, se Deus nos permitir. Tchau, tchau!